Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor Carlos de Matemática. Estarei falando hoje sobre os elementos de poliedros. Então, vamos retomar inicialmente algo que nós vimos sobre os sólidos geométricos. Eles podem ser divididos inicialmente em corpos redondos e poliedros. Os corpos redondos, a característica deles está no próprio nome. São sólidos compostos por formas circulares ou arredondadas. Por exemplo, o cilindro, a esfera, o cone, como vocês estão conseguindo ver na tela. Já os poliedros, poliedro é uma palavra que significa muitas faces, onde essas faces são todas polígonos, como vocês podem ver no prisma, na pirâmide. E na aula de hoje nós estaremos explorando algumas características dos poliedros. Vamos definir prismas e pirâmides. Então, aquilo que apareceu no slide anterior, nós vamos ver algumas características deles. Mas antes disso, vamos definir faces, arestas e vértices. Faces são os polígonos que compõem o sólido geométrico. Então, como vocês podem ver na figura, o quadrado que está na lateral desse prisma, nós chamaremos de face. Arestas são os encontros entre as faces. Então, arestas serão os segmentos de reta que pertencem tanto a uma face quanto a outra. E os vértices são os encontros das arestas, como vocês podem observar na imagem que está aparecendo na tela. Então, vamos ver isso agora nas pirâmides e nos prismas. Pirâmides são definidas por uma base onde estão quase todos os vértices, com exceção de um único, como vocês podem ver na imagem. A base dessa pirâmide tem 6 vértices, como vocês podem acompanhar. Então, 6 vértices formam essa base e um vértice fora dessa base. Isso caracteriza uma pirâmide. Como vocês podem observar, as faces laterais, ou seja, os polígonos que formam essa pirâmide, lateralmente são todos triângulos e a base é um hexágono. Os nomes das pirâmides dependem da sua base. Então, aqui temos alguns exemplos de pirâmides. Temos uma pirâmide triangular, ou seja, a base dela, onde estão quase todos os vértices, é um triângulo. Uma pirâmide quadrangular, onde a base é um quadrilátero, ou seja, tem 4 vértices na base e um vértice fora. Tem a pirâmide de base pentagonal, onde o formato da base é um pentágono e um vértice fora. E a pirâmide hexagonal, que nós vimos no slide anterior também. O que nós faremos agora será contar o número de faces, arestas e vértices de uma pirâmide quadrangular e de uma pirâmide hexagonal. Agora pausa o vídeo, pega um caderno para anotar. Tenta contar na pirâmide quadrangular o número de faces, arestas e vértices e a mesma coisa na pirâmide hexagonal. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Então, olha só, vamos falar um pouco dos prismas agora. Então, prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases congruentes. O que é congruente? Congruente são duas figuras que têm mesma forma e mesmo tamanho em cada lado. Então, como vocês podem estar vendo aí na imagem, nós temos no prisma aqui na esquerda uma base hexagonal, ou seja, um formato de hexágono, e em cima tem um hexágono também e com os lados de mesmo tamanho. Vocês podem estar observando também que a base do prisma tem 6 vértices. Ou seja, o prisma vai ter duas bases, cada base terá o mesmo número de vértices. Ou seja, a gente pode dizer que cada base tem metade dos vértices do prisma, como vocês podem estar vendo nas imagens. No prisma hexagonal, então, cada base tem 6 vértices. Ao lado aqui à direita de vocês, tem um prisma pentagonal, ou seja, cada base tem 5 vértices. Da mesma forma que as pirâmides, como eu já fui adiantando, os prismas, o nome deles, pelo menos, depende do formato da base. Então, aqui na imagem, nós temos um prisma de base quadrangular e um prisma de base hexagonal. Vamos tentar fazer o mesmo exercício que nós fizemos na outra. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e anota o número de faces, de arestas e de vértices, tanto do prisma de base quadrangular quanto do prisma de base hexagonal. Na atividade 32 do caderno Trilhas de Aprendizagem, vocês terão uma atividade muito similar com essa, tudo bem? Resumindo a aula de hoje, pessoal, sobre os poliedros, eles têm faces, arestas e vértices. Faces são os polígonos que compõem o poliedro, arestas são os encontros entre estas faces,
e vértices são os encontros entre as arestas. As pirâmides possuem uma base onde estão todos os vértices menos um, que vai ficar fora dela, e os prismas possuem duas bases congruentes, ou seja, de mesma forma e tamanho, onde cada base vai ter metade dos vértices desse prisma. É isso por essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor ou professora de matemática da sua escola via o Google Sala de Aula ou qualquer outro método que a escola tenha adotado, e bons estudos!